Jesus, aleluia. Recebo tudo em nome de Jesus, recebo tudo e mais. Se você não quiser, eu pego a sua também, trago para mim aqui. Aleluia, brincadeira. E nós vamos aqui, para mim, pelo menos a minha última ministração, e eu não posso atrasar, porque senão eu perco o voo. E aí então eu tenho que seguir o horário agora, não é? E você sabe que esse ano nós recebemos 2 palavras proféticas da parte da vinha, do conselho apostólico, e essa palavra que eu vou ministrar agora é uma palavra de uma conversa que eu tive com o pastor Aloísio lá no estádio Serra Dourada, no ano passado, quando a vinha completou 25 anos. O pastor Aloísio, ele falou assim: Silvio Galli, eu vou dizer para você, 2025 vai ser o ano da restituição, mas vai ser também o ano do novo de Deus. E eu peguei essa palavra do novo de Deus. Eu sei que as nossas igrejas estão falando mais da restituição, mas nós recebemos 2 palavras. Nós recebemos a palavra da restituição e a palavra do novo de Deus. E eu quero ministrar nesses 45 minutos que eu tenho aqui sobre o princípio do novo de Deus. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, eu quero falar sobre o novo de Deus, porque Deus tem coisas novas para fazer em nós, por nós, sobre nós, apesar de nós. Apocalipse 21, a partir do verso 1, João, o apóstolo, ele vai dizer assim: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não mais existe. Seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia! E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o verso seguinte diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Diga aí para o seu vizinho: 2025, Deus vai fazer algo novo na sua vida. Deus vai fazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu sei que muitas pessoas, elas leem o Apocalipse e elas estão certas, elas leem como um lugar de novas moradas, um lugar de segurança, um lugar de descanso, um lugar de perfeito amor, um novo céu, uma nova terra. Muitas pessoas, eles olham para o livro do Apocalipse, e estão certas de ver assim, apenas futurista. Muitas pessoas leem o livro de Apocalipse sempre pensando em algo no futuro. Você sabe que essa é uma corrente teológica. Tem outra corrente teológica que lê o livro do Apocalipse sempre no passado. A maioria das igrejas reformadas, eles acreditam que quase tudo do Apocalipse já se cumpriu. Que o anticristo era o imperador romano, que a besta, o falso profeta estavam por ali, e que tirando o novo céu e a nova terra, as outras coisas já se cumpriram. Então nós temos uma corrente teológica que olha o Apocalipse como futuro. Nós temos uma corrente teológica que olha o Apocalipse apenas como passado. Mas eu quero abordar outro aspecto para você. Eu quero ver o Apocalipse no presente. Porque que sentido faria nós termos um livro da Bíblia Sagrada que está se referindo somente ao passado ou somente ao futuro? Não faria nenhum sentido você ler o Apocalipse se o Apocalipse não tem nada com você. Quantos entendem que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Agora é interessante que no livro de Apocalipse você vai ver que aqui
Deus, ele fala para o apóstolo João: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Esse é um princípio, não apenas para o novo céu, não apenas para a nova terra. Esse é um princípio para vivermos hoje. Deus tem um novo hoje. Por isso, o primeiro princípio que eu quero ministrar para você nessa tarde e noite é: Deus faz todas as coisas, porque esse é o princípio de Deus agir. Deus é um Deus que faz novas todas as coisas, porque Deus resolveu, na sua soberania, sua supremacia, Ele resolveu trabalhar sempre com o novo. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, que Deus vai fazer coisas novas, mas eu quero dizer para você, Deus está fazendo coisas novas todos os dias. Hoje Deus está fazendo algo novo. Pela manhã as misericórdias do Senhor se renovaram. Pela manhã houve um novo perdão. Pela manhã houve um novo alento, um novo fôlego, um novo cântico, uma nova esperança. Então Deus é um Deus que trabalha sempre com o novo. Diga aí para o seu vizinho: Deus é o Deus que faz coisas novas. Deus é o Deus que faz coisas novas. E Deus, quando você vê a sua vida hoje mesmo, você comeu um pãozinho novo, você comeu uma comida nova, você tomou um café novo, você tem um novo fôlego de vida. Deus continua trabalhando com o novo. Esse é um princípio que Deus estabeleceu. Ele sempre faz coisas novas. Quem sabe, mulher, amanhã você vai ter um marido novo. É o mesmo marido com um novo coração. Quem sabe, você vai ter um pai novo, mas não é outro pai, é o mesmo pai com o mesmo coração. Talvez amanhã você vai ter um pastor novo, mas é o mesmo pastor com um novo coração. Talvez você vai ter um líder novo, é o mesmo líder, mas é com o mesmo, é a mesma pessoa, é que é com um novo coração, porque é a maneira de Deus agir. E eu creio que você vai sair daqui com o novo de Deus, recebendo algo de novo de Deus, porque é assim que Deus estabeleceu. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? O segundo princípio do novo: Deus faz novas todas as coisas, porque é a maneira de Deus agir. Deus, Ele sempre age com algo novo. Então, hoje pela manhã, talvez você teve que receber um novo perdão, talvez você teve que receber uma nova graça, talvez você precisou receber uma nova bondade, talvez uma nova bênção, talvez um novo relacionamento, talvez uma nova unção, talvez um novo dom, talvez uma nova competência. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus trabalha com novo. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17 diz assim: se alguém está em Cristo, alguém aqui está em Cristo? A Bíblia diz: nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Você vive a nova aliança, apesar que algumas das igrejas vivem a velha aliança, mas aqui na Vinha nós pregamos não a aliança velha, nós pregamos a nova aliança. Por quê? Na velha aliança, eu não sei se você sabe, a nova aliança, as pessoas faziam sacrifícios, mas elas não mudavam de vida. Quando elas desobedeciam, elas ofereciam um animal para ser sacrificado, mas a vida delas não mudava. Elas sempre eram mais do mesmo. As pessoas iam lá, ano após ano, dia após dia, faziam seus sacrifícios, elas eram perdoadas, mas o coração delas não mudava, era sempre a mesma pessoa. É como você vê assim, na velha aliança, um bom exemplo, quando você vai numa praça, que tem uma escultura que sai água de dentro, já viu? Aqueles leões que ficam em praça, que sai água de dentro, a água está lá, mas o leão continua sendo o mesmo, por quê? É mais do mesmo. Mas na nova aliança não. Na nova aliança, lá em Ezequiel capítulo 36, 26, o Senhor diz assim: e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um novo espírito. Na nova aliança, nós somos chamados para viver o novo de Deus. Nós somos o povo que vive em novidade de vida.
Por isso que nós não somos aquela igreja saudosista. Nós não somos aquela igreja que você vai perguntar para o irmão: irmão, qual é a experiência que você teve hoje com Deus? Ele fala: hoje eu não tive experiência, mas em 1929 eu orei em línguas, em 1935 eu recebi um batismo, em 1940. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: o que Deus está fazendo de novo hoje? Deus é o Deus que cria novas todas as coisas. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Então a nossa vida é assim. Amanhã você não vai ser a mesma pessoa que hoje, porque o Espírito Santo começou um processo em você de transformação. Então amanhã você não pode ser a mesma pessoa, você não pode ficar cometendo os mesmos erros de sempre. Você tem transformação. Por isso que quando algumas pessoas vêm falar para você assim: mas você era assim. Aí você diz: eu era assim, mas Deus fez algo novo na minha vida. Você vai chegar na sua cidade e vai dizer: naquela conferência Deus fez algo novo na minha vida. Naquela conferência eu recebi algo novo da parte de Deus. Então nós somos o pessoa do novo. Mesmo nós os mais velhos somos pessoas novas. Novas unções, novos dons, aprendendo coisas novas, adquirindo novas competências, novos conhecimentos, novas habilidades, novas experiências, coisas novas. Porque Deus é o Deus do novo. Eu quero declarar sobre a sua vida: nessa conferência você vai receber algo novo da parte de Deus, uma unção nova, uma habilidade nova, uma ideia nova, uma competência nova. Algo de novo vai chegar na sua vida, uma família nova, um marido novo, mesmo marido com novo coração, uma mulher nova, mesma mulher com novo coração, um filho novo, um pai novo, um pastor novo que se pareça com Jesus. Porque antigamente o seu pastor não se parecia com Jesus, mas agora ele vai receber um coração e ele vai se parecer com Jesus. Diga glória a Deus. Lá em Romanos capítulo 6 verso 4, a Bíblia fala disso, de vivermos em novidade de vida. Diz assim: fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quantos aqui querem novidades na sua vida? Digam glória a Deus. Na década de 80, pastora Larissa, a minha mulher tinha uma loja. Ela tinha uma loja lá em São Paulo, e tinha pessoas que iam na loja, mas elas não tinham nada em mente em comprar. Você já entrou numa loja que você não está pensando em nada? E aí, mulher geralmente tem esse, o homem não, né? O homem quando vai comprar, ele já sabe o que ele vai comprar. A mulher às vezes não. Mas nessa loja da minha mulher, às vezes chegavam mulheres, entravam na loja e elas faziam a seguinte pergunta: quais são as novidades dessa loja? Quais são as novidades dessa loja? E eu deixo falar para você: a vida cristã é uma vida de novidade. Uma vida cristã não é mais do mesmo. Sempre tem coisas novas. Amanhã haverá uma nova unção na sua vida. Novas ideias vão acontecer. Um novo empreendimento, uma nova conexão, um novo arranjo divino. Deus faz, porque Deus faz nova todas as coisas. Quem sabe amanhã, depois do Dia das Mães, você vai ser uma nova mãe. Quem sabe você vai ser um novo pai, um novo filho, um novo marido, um novo líder, porque Deus faz novas todas as coisas. Você crê que Deus faz nova todas as coisas? Dá um glória a Deus aí. Dá um novo glória a Deus, um glória a Deus que você nunca deu. Aleluia! Porque Deus faz algo novo. Algo novo. Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Eu sei que muitos ficam pensando lá no Apocalipse, e não está errado, está certo, mas esse é um princípio que Deus estabeleceu. Um pastor não pode pregar uma mensagem velha. Pastor, mas você às vezes não prega uma mensagem velha? Eu prego às vezes mensagem que eu preguei há 30 anos atrás, mas com uma unção nova, e a pessoa recebe de uma maneira diferente. Quantos podem dar um glória a Deus?
Porque Deus é aquele Deus que faz novas todas as coisas. E hoje tem um vinho novo para a sua vida. Deus vai liberar um ninho novo para você. Diga glória a Deus. Terceiro princípio que a gente pode falar sobre o princípio do novo de Deus, é que Deus faz novas todas as coisas quando nós percebemos as próprias estações. Você vê, Deus criou as estações, sim ou não? As estações que nós temos: primavera, verão, outono e inverno. Nós estamos em que estação? Alô? Tem alguém aí? Outono. É outono, não é? Estamos no outono. Mas o mês de outono, que é o Deus das estações, Deus vai fazendo coisas novas. Por exemplo, eu moro numa região muito urbana, que quase a gente não vê árvore. Mas quando eu vou numa praça para fazer caminhada, você percebe que no outono, o que acontece? As folhas, elas vão caindo, sim ou não? E às vezes parece que aquela árvore, parece que ela não vai dar mais nada, porque ela ficou desnuda, ela não tem mais folha. Você olha para aquela árvore e você fala: puxa vida, essa árvore parece que está morrendo, está acabando. Assim também, meus irmãos, é a nossa vida. Nós passamos por fases de estações. Passamos por primavera, passamos por verão, e às vezes chegamos ao outono, e às vezes vem o inverno. E chega o inverno, quando você olha para a natureza, você fala: puxa, essa planta não vai resistir. E muitas vezes as pessoas olham para você e falam assim: ih, que estação difícil, o inverno, será que essa pessoa vai resistir ao inverno? Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus que faz coisas novas, e a primavera vai chegar, as folhas e os frutos virão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Eu não sei que estação você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Uma coisa eu sei: independente da estação que você está passando, a primavera vai chegar. E quando chega a primavera, chega as folhas, as flores e os frutos. E às vezes você está lá na sua célula, mas na sua célula está um inverno terrível, você não vê os frutos. Você fala: essa célula vai acabar, essa igreja vai deixar de existir, isso aqui não vai para frente. Mas é apenas o inverno. Mas de repente muda uma família perto da sua célula, vem com 5 filhos, a sua célula enche, e aí você vê a primavera de Deus chegando na sua vida. E eu declaro que a primavera de Deus vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre o seu ministério: a primavera de Deus vai chegar. Por isso que quando você passar pelo inverno, sem folhas, sem flores, sem frutos, não desanime, porque essa é a maneira de Deus agir. Ninguém vê frutos o tempo todo, sim ou não? Eu não sei aqui quantos moram numa região rural, mas você já viu uma mangueira que dá fruto todo mês? Não existe isso, porque ela passa pelos ciclos das estações. A nossa vida, ela é cíclica também, e às vezes você está passando por uma estação. Por exemplo, você está passando uma estação difícil no casamento, não tem folhas, não tem flores, não tem fruto, é um inverno terrível, você não tem nem dinheiro para levar sua mulher para o jantar, a dureza terrível. Mas essa fase, se você perseverar no Senhor, Ele suprirá as suas necessidades, e aí a primavera vai chegar, o romance vai chegar, aí vai chegar as flores, vão chegar os frutos, e aí você vai se deliciar com os frutos de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por aí? Olha, irmãos, eu tenho 47 anos que eu sou convertido, mais tempo que a maioria da idade de vocês. Mas deixa eu falar para você: se você achar que a vida é somente de verão, você vai se dar mal na vida.
Se você achar que a vida, você vai frutificar o tempo todo, a sua igreja vai crescer o tempo todo, o seu discipulado vai avançar o tempo todo, isso não existe. Deus permite as estações, para quê? Para nos fortalecer, para que quando vierem os frutos, nós estejamos preparados para receber a grande colheita, porque a colheita de Deus vai chegar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eu já tive fase no meu ministério de seca, de inverno, onde não tinha nada. Você não vê líder surgindo, você não vê discipulador surgindo, você não vê pastor chegando, e ainda de vez em quando você ouve Francisco Vasco, teve uns irmãos lá que foram para outra igreja. Essa é a coisa mais sentida na vida do pastor. Como que alguém nos largou? Nós somos tão especiais e alguém nos largou. Filho, é que a vida é cíclica, a vida é de estações, mas eu garanto para você que a vida também não é só de inverno. O verão vai chegar na sua vida, porque Deus faz novas todas as coisas. Diga um glória a Deus aí, aleluia. Quarto princípio: Deus faz nova todas as coisas, prometendo para o seu povo um novo tempo e um novo caminho. Olha só, Isaías 43:18. Isaías 43:18. A palavra do Senhor diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, vim a Minas Gerais, não vos lembrei das coisas passadas. Porque se o passado resolvesse alguma coisa, o Santos seria campeão todo ano. Mas aqui não tem santista, eu posso falar, eu não posso pregar isso em Santos. Mas a palavra de Deus diz assim: nem considereis as antigas. Olha o versículo seguinte: eis que faço coisa nova, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eu já estou percebendo Deus fazer coisas novas aqui através dessa conferência. Eu estou percebendo que Deus está fazendo coisas novas aqui. Deus está fazendo coisas novas aqui no pastor Francisco Vasco, na Larissa, nas mulheres dessa igreja, nas células dessa igreja. Essa igreja vai multiplicar em nome de Jesus. Nós estávamos ali almoçando ali um tempo atrás, o pastor Aloísio, que é o mestre dos mestres, o homem mais sensato que eu já ouvi na minha vida, e ele estava desafiando o pastor Francisco Vasco chegar a 1000 pessoas aqui em Belo Horizonte. Na Vinha, se você não sabe, nós temos hoje 42 igrejas com mais de 1000 pessoas. 42 igrejas com mais de 1000 pessoas, 12 em Goiânia e 30 espalhadas pelo Brasil. Eu não sei quantos membros tem a sua igreja. 50? 100? 200? Olha, uma coisa eu vou dizer para você: eu já fui pastor de igreja pequena, e hoje eu sou pastor de uma grande igreja. Uma igreja pequena é difícil. Igreja pequena é difícil. Alguém aqui é pastor de uma igreja pequena? É difícil, não é? Difícil, porque você chega no culto, o que acontece? Se faltar uma família, não é? Você já fala: meu pai do céu, será que foi para outra igreja? Aí, quando chega o fim de mês, para você pagar o aluguel, você fica lá contando moeda para pagar o aluguel. Sim, é verdade ou não é? Igreja pequena é difícil, porque na Vinha nós somos uma associação que trabalha para crescimento das igrejas. Porque igreja grande, deixa eu falar para vocês, é tudo de bom. Eu sei que tem uns malucos que falam na internet: igreja grande, cresce os problemas. Mas que vem esses problemas. E eu quero declarar aqui que na Vinha, Minas Gerais, nós vamos ter muitas igrejas de mais de 1000 membros. Não é Ipatinga que está chegando perto de 1000? Aleluia! Aleluia! Pastor Francisco Vasco, essa palavra está me remetendo, sabe o quê? Está me remetendo ao seguinte: eu era uma igreja batista na periferia de São Paulo, onde o vento fazia curva e voltava, que não tinha mais lugar para ir. E aí,
Uma vez o pastor Aloysio foi lá pregar, só tinha a igreja em Goiânia e a nossa, não tinha mais nenhuma outra igreja, só duas igrejas, a Videira em Goiânia e a nossa. Para quem não sabe, nós somos a primeira igreja associada à Vinha. E aí, o pastor Aloysio chegou lá e falou assim: irmãos, nosso prédio naquela época, acho que cabia umas 250, 300 pessoas, e ele falou assim: vocês vão ser uma grande igreja, e esse lugar aqui vai ser apenas para a liderança. Eu ouvi aquilo e falei: meu pai do céu, acho que o homem exagerou um pouquinho aí, porque eu acho que ele exagerou e tal, porque naquela época eu com meu batistoscópio fui avaliar isso, falei: não, isso aqui na minha cidade não, essa igreja chega a 200, divide e começa outra, e outra começa, divide, era divisão. Agora vem um cara falando que esse prédio aqui vai ser só para líderes. Eu ouvi aquilo, mas você sabe quando você ouve e fica assim, tá, amém, amém, glória a Deus, você dá aquele sorrisinho amarelo para ficar bem na foto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando ele liberou essa palavra, eu fiz o seguinte: eu respeito muito o pastor Aloysio, é um homem de Deus, para mim o maior líder do Brasil. Aleluia. Eu falei, a palavra dele não foi tão boa, mas eu confio nele. E aí eu chegava domingo lá na igreja Francisco Vaz, falei: irmãos, quero dizer para vocês que esse prédio aqui, daqui a alguns anos, só vai ser para líderes, porque nós vamos ter uma igreja de milhares. Os jovens, eles faziam assim para um para o outro. Você sabe o que é isso aqui em Minas Gerais? Louco, o pastor enlouqueceu, precisa tomar faixa preta, precisa tomar remédio. Aqui na nossa cidade é assim, a igreja chega a 100, 150 divide, e é assim, nunca teve uma igreja grande, só vai ter igreja pequena, é assim. Aqui é cemitério de pastor, essa cidade só enterra pastor, os pastores se enforcam, eles suicidam, eles se matam, aqui é o lugar de trevas. E agora vem um maluco aí e falou isso, e o pastor Silvio agora é um papagaio dele e fica repetindo o que ele falou. Mas aí, o que acontece? Nós estávamos vivendo um período de inverno, mas aí começou a chegar a primavera. A unção veio, o poder veio, o Espírito Santo se manifestou de uma maneira poderosíssima, aleluia. Começamos a avançar, multiplicar células, crescer, multiplicar prédio, ir para prédio maior. Deixa eu falar para você, hoje na cidade nós estamos no maior área da cidade, é uma área, pastor Francisco já foi lá, é de 22 mil metros quadrados, é um quarteirão todo, é 1 quilômetro para você andar. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que faz novas todas as coisas, e quando você receber uma palavra, você recebe ela, aleluia. E eu profetizo aqui na igreja da Vinha, Belo Horizonte, eu profetizo, nós estamos vendo esse prédio aqui, vocês vão ter um prédio maior do que esse, com mais estrutura que esse, porque é o Deus que faz novas todas as coisas. E você, pastor, que está pagando aluguel, você vai comprar um prédio próprio, você vai ter terreno, aleluia, aleluia. Olha, você está falando, eu estou profetizando na sua vida, você pode receber se quiser. Eu estive o ano passado pregando na Vinha, Rio Grande do Sul, pastor Gilberto, e aí eu profetizei, na verdade nem queria profetizar, Francisco Vasco, eu preguei lá uma palavra, e aí quando terminou a minha pregação, eu estava saindo, o pastor Gilberto me pegou e falou assim: Silvio Galho, agora eu quero que você ore pelos pastores, para eles terem prédio próprio. Mas você sabe quando o cara te pega no contrapé? Você sabe? Eu falei: mas eu não vim pensando nisso não, Gilberto. Ele falou: não, mas os pastores aqui, eles estão esperando essa oração. Aí eu falei: porque às vezes eu não tenho a fé suficiente, mas se você tem fé, eu vou na sua. Às vezes eu não tenho, mas se você crê, eu não creio que essa pessoa vai curar, mas se você crê, eu oro por você. E aí ele trouxe lá os pastores da Vinha Rio Grande do Sul, e está grande a Vinha no Rio Grande do Sul, né? E eles vieram à frente, e eu orei, mas senti uma unção fluindo, e no final nós vamos orar por você. Vem uma unção assim, sabe que quando você sente os céus abrir, a glória descer, Deus agir? Aí você fala: pastor, e aí o que aconteceu? O que aconteceu?
houve um tsunami no Rio Grande do Sul. Aleluia! Choveu, choveu e choveu, e vocês acompanharam o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Eu fiquei pensando, sabe o que, pastor Francisco Vasco? O pastor Gilberto falou: esse cara trouxe um azar aqui para o Rio Grande do Sul, que eu nunca mais vou convidar esse cara, porque depois de uma semana inundou o estado. Vocês acompanharam, não preciso falar para vocês, acabou com tudo. Até nós da Vinha ajudamos bastante lá no Rio Grande do Sul. Eu falei: o pastor Gilberto nunca mais vai me convidar para ir nessa conferência. Dei um azar. Sabe quando que você é pé gelado, que você vai no lugar, a coisa não acontece? Aí nós estávamos um dia na reunião do Conselho Apostólico, depois das chuvas, depois daquela tsunami, aquela tempestade que vocês acompanharam. O pastor Gilberto falou assim: Silvio Galo, eu quero que você vá na conferência da Vinha agora. Eu fui lá agora, mês passado. Eu estranhei. Falei assim: será que ele quer que eu vá lá pedir perdão para os irmãos? Alguma coisa assim. Ah, se for preciso eu vou. Eu quero se parecer com Jesus. Jesus tem um coração perdoador. Ele falou: não, Silvio Galo, depois que você foi lá, com toda aquela cheia, aquela enchente que deu, a videira de Canoas comprou o prédio, a videira de Caxias está comprando um prédio. E ele foi falando o nome da cidade, eu não lembro, fiquei velho, não lembro tudo isso aí não, irmão. Foi falando, mas houve um movimento da parte de Deus. Eu declaro que a Vinha Minas Gerais não vai acontecer diferente, porque o novo de Deus vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Diga aí um glória a Deus, porque Ele faz novas todas as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Deus é o Deus do novo, irmão. Deus é o Deus que faz nova todas as coisas. Deixa eu falar para você, Deus criou esse mundo a partir do zero. Você fala: pastor, mas não tenho nada. Eu também não tinha quando comprei esse prédio de 22 mil metros quadrados, do lado do shopping. Nós não tínhamos R$1, não tínhamos um centavo. Mas Deus, Ele criou esse mundo. Deixa eu falar para você, quando diz lá, Deus criou, a palavra no hebraico é bará, criou tudo do zero. Você pode não ter nada hoje, você pode ter apenas um quadrante onde você está pisando, mas Deus pode multiplicar e fazer novas todas as coisas. Digam glória a Deus aí, por favor, aleluia. Deus tem novas competências, Deus tem novas coisas, Deus pode fazer coisas novas. Aleluia. E por último, para ir embora, senão eu vou perder o avião. Deus vai fazer você um novo cínico, para você não ficar fazendo isso no culto. Aleluia. Brincadeira. Eu estou falando isso porque eu acredito nisso, irmãos. Eu vim de uma tradição religiosa batista que faltava duas coisas. A gente tinha teologia, a gente tinha caráter, mas faltava duas coisas: unção e fé. Tínhamos tudo, mas faltavam duas coisas: unção e fé. Quando você tem uma teologia, insere nessa teologia unção e fé, nada mais é impossível para você. Nada é mais impossível para você. Talvez você não enxerga isso. A Vinha, há 25 anos atrás, era uma igreja com 400 membros em Goiânia e uma igreja com 120 membros em São Paulo. Hoje a Vinha são 1.400 igrejas no mundo, em 40 países, porque Deus faz novas todas as coisas. Eu quero terminar dizendo para você o último princípio. Deus faz coisas novas quando nós temos uma disposição de fazer uma oração corajosa. Lá em Jeremias 33, verso 3, diz assim, e eu encerro com esse versículo, nós vamos orar. Jeremias 33, verso 3 diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu vou ler em outra tradução da NVI para você agora. Clame a mim e eu te responderei
e direi a você coisas grandiosas e sondáveis que você não conhece. E agora vou ler numa outra tradução de Eugene Peterson, da Bíblia, a mensagem: clamem a mim e eu responderei, direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam, porque Deus faz novas todas as coisas. Eu não sei o que aconteceu com você, meu irmão. Talvez você veio para essa conferência, a sua casa caiu, o seu casamento acabou, o diagnóstico que você teve foi o pior possível, o seu filho está longe, seu trabalho é péssimo, você cometeu erros no passado, você destruiu o seu castelo. Não importa, ainda que tenha sobrado apenas 1 metro quadrado, desse 1 metro quadrado, esse Deus que quando nós clamamos, que quando nós fazemos a oração corajosa, Ele nos tira desse quadrante, Ele multiplica o nosso lugar, e Ele traz restauração, Ele traz reconstrução, Ele traz ânimo, Ele faz coisas tremendas. Deixa eu falar para você, e conferência é um start da parte de Deus para algo novo acontecer. Tudo de novo na minha vida aconteceu em conferências. Aconteceu em conferências. Por exemplo, eu fui chamado para o ministério numa conferência. Eu entrei na visão de células numa conferência. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo numa conferência. Eu comecei a plantar igrejas. Hoje nós somos quase 100 igrejas. Essa igreja de 120 membros virou mais de 100 igrejas em São Paulo e fora do Brasil e em outras cidades. Por quê? Em conferência eu falei: Senhor, eu vim lá para arrebentar. O que o Senhor tiver que fazer, faz. Eu quero fazer essa oração corajosa. E quando nós clamamos a Ele, Ele faz coisas que nós não conseguimos nem imaginar, nem pensar. Você acha, meu irmão, que há 25 anos atrás eu pensaria que eu ia ter uma igreja grande, que eu ia ter, hoje eu tenho 12 supervisores que acompanham essas quase 100 igrejas. Você acha que eu imaginava isso? Claro que não. Mas Deus é o Deus que faz muito mais do que nós podemos imaginar, mas para aquelas pessoas que estão dispostas a clamar, aquelas pessoas que clamam, porque tem pessoas que Deus não pode fazer coisas novas, sabe por quê? Porque elas também não esperam coisas novas. Por exemplo, quando Jesus perguntou para o cego: ei, o que você quer que eu te faça? O que ele disse? Que eu veja, porque ele sabia o que ele queria. Agora a minha pergunta para você é: você sabe o que você quer? Você tem coragem de fazer essa oração corajosa? Senhor, eu quero ter uma igreja de 1000 pessoas. Senhor, eu quero comprar o prédio próprio. Senhor, eu quero ser um plantador de igrejas. Senhor, eu quero ser um discipulador que multiplique as minhas células. Senhor, eu quero ser enviado para o exterior. Senhor, eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas Deus é esse Deus. Eu não sei o que aconteceu com você, se a sua casa caiu, o seu diagnóstico foi o pior possível, o seu filho está no caminho das trevas, eu não sei, mas se você tiver disposição de fazer a oração corajosa, clame a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas. Ele faz. Ele faz, e se você crê, fica de pé, Ele vai fazer na sua vida também, em nome de Jesus. E quero desafiar você agora, nós vamos orar por você, mas quero desafiar para você, fazer o seguinte desafio: se Jesus chegasse para você hoje e falasse: o que você quer que eu te faça? O que você diria? Talvez você queira casar, um desejo legítimo. Talvez você queira entrar numa universidade, desejo legítimo. Talvez você queira ser um pastor, desejo legítimo. Talvez você queira ir para essa conferência em Goiânia, mas você não tem o dinheiro, desejo legítimo. Eu não sei você, mas eu sempre sei o que eu quero da parte de Deus. Pastor Aloísio, ele veio de avião para essa conferência, porque um dia Deus perguntou para ele: o que você quer? E ele falou: eu preciso de um avião para ir todas as nossas conferências em nossas igrejas. Uma coisa que era praticamente impossível, Deus deu para ele. Você acha que se você pedir, Deus não vai te dar?
aquele que não poupou seu próprio filho e nos deu juntamente com ele todas as coisas, ele não vai te dar um carro para você ir para o céu? Ele não vai te dar uma casa? Ele não vai te dar um prédio? Ele não vai te dar, não, mas você precisa fazer uma oração corajosa. E eu desafio hoje, fazer uma oração corajosa, falar: Senhor, é isso aqui que eu quero um prédio, eu quero uma grande igreja, eu quero um grande discipulado, Senhor, eu quero a minha saúde, Senhor, eu quero a saúde da minha família, eu quero a restauração do meu lar, é isso que eu quero, é isso que eu quero na minha vida. Se você tiver essa oração corajosa, clame a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e inimagináveis que você não sabes, mas que eu te mostrarei. Eu declaro na sua vida que essa conferência é um marco nela. Eis que faço coisas novas, algo novo no seu coração, algo novo na sua família, algo novo no seu casamento, algo novo no seu ministério, algo novo na sua empresa, algo novo na sua saúde, algo novo nos seus relacionamentos, algo novo na sua carreira. Deus é o Deus que faz coisas novas. Nesses próximos dias você vai testemunhar que você viu o novo de Deus, o agir do novo de Deus, porque Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Depois nós vamos orar por vocês.